Irmãos, é importante sempre sabermos onde está depositada a nossa confiança. Tem pessoas que confiam em si mesmas, em sua capacidade de realizar as coisas, de superar dificuldades. Tem pessoas que confiam em suas ferramentas, em seus equipamentos. Mas o fiel deve depositar sua confiança apenas no Senhor e nele descansar. Meus irmãos, se tem alguém que nos pode ensinar sobre como confiarmos em Deus, este, sem dúvida, é Davi, aquele que é chamado nas Escrituras como o homem segundo o coração de Deus. E o texto de hoje é um dos salmos que é identificados como dele. E interessante que essa história dele, com esse contexto, quando Davi fugia de Absalão, seu filho, quando o seu filho armou uma cilada para ele, fez um golpe de estado e perseguiu o seu pai para tirá-lo do trono, me lembrou um pouco a história de Martinho Lutero. Como esse é o ano de 500 anos da Reforma, tenho lido bastante coisa sobre a vida, sobre os escritos de Lutero. E essa história que me lembrou foi quando ele foi para a Dieta de Worms, uma dieta chamada pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico, para avaliar os escritos dele, depois que o Papa havia escrito um tratado contra o que Lutero havia escrito. Então, chegando nesse local chamado Worms, em que ele deveria responder pelos seus escritos, que eram tidos como heréticos pelo papado, ele recebeu um salvo-conduto. Só que isso não significava muita coisa, porque 100 anos antes, o pré-reformador Jan Hus havia recebido também um salvo-conduto para responder sobre seus escritos, e lá ele foi queimado. Então Lutero avançava para esse local, para essa cidade de Worms, e um dos seus amigos, Spalatin, mandou um servo dele para avisar Lutero: não entre aí, porque sua vida corre perigo. E quando ele chegava lá, Lutero respondeu para esse servo: pois bem, meu caro, diga para o seu mestre que ainda que em Worms existissem tantos demônios como telhas sobre as casas, e ainda assim eu entraria naquela cidade. É esse tipo de confiança em Deus, confiança sem dúvida, confiança irresoluta que devemos ter. Irmãos, e o Salmo 3 está localizado justamente nessa primeira coleção de salmos que é atribuída a Davi. Logo depois do Salmo 1 e o Salmo 2, o primeiro Salmo que fala sobre a importância da lei de Deus, o Salmo 2 que fala sobre o Messias de Deus, como duas grandes colunas anunciando a entrada do templo, temos o Salmo 3 introduzindo os primeiros salmos de Davi. E esse salmo é um salmo típico de Davi, é um salmo pessoal, um salmo em que ele expõe a sua dificuldade a Deus, e um salmo em que ele expõe também a sua confiança para com esse Deus que ele conhece tão bem. O Deus que acompanhou ele quando ele era jovem, quando ele estava no deserto, cuidando das ovelhas do seu pai. Quando ursos ou leões vinham, ele confiava que esse Deus seria fiel com ele. O Deus que esteve com ele quando ele já homem feito, estava no deserto, sendo perseguido pelo seu sogro, Saul, o grande rei de Israel. Ele confiava que esse Deus seria fiel com ele. E esse mesmo Deus permitiu que ele fosse não só ungido como rei, mas assumisse o reinado depois que o seu sogro faleceu. E agora ele se encontra nessa situação em que seu filho se arma contra ele. Seu filho, que havia feito ciladas contra os próprios irmãos, se levanta seduzindo todo o povo, e Davi foge de Jerusalém e vai para o meio do deserto. O Dr. Palmer Robertson nos ensina com relação aos Salmos do livro 1, que o livro de Salmos é dividido em 5 livros, irmãos. E o livro 1 de Salmos, que vai do Salmo 1 até o 42, 43, tem o grande tema de confrontação. Então, como no Salmo 1 nós vemos a grande divisão entre o justo de Deus e os ímpios, os escarnecedores, temos ao longo de todos esses salmos do primeiro livro essa dualidade entre o povo de Deus e os opositores do povo de Deus. No caso aqui, temos o ungido de Deus, o rei messiânico, que é Davi, que prefigurava Cristo, e os seus opositores, no caso, o seu próprio filho. Então, temos essa situação neste salmo.
E vários pontos no Salmo 3 nos mostrando que esse salmo nos leva a confiar em Deus cada vez mais. A terminologia do Salmo 3, inclusive, é bem marcada pela linguagem de Davi, é uma terminologia militar. Ele menciona inimigos, oponentes, menciona a questão da vitória. Deus é descrito como um escudo. O povo que se acumula contra ele pode ser entendido como inimigos organizados em exército. Os inimigos são colocados contra o salmista, e a expressão "levanta-te, ó Deus", que nós veremos em mais detalhes mais adiante, mas que nos lembra de quando Moisés levou a Arca da Aliança para a guerra, no livro de Números, capítulo 10, versículo 35. E também a expressão "a vitória pertence a Deus", que soa muito como um grito de guerra. Então, nós já falamos um pouco sobre a situação contextual que é colocado no título: Absalão, o filho de Davi, que persegue o seu pai. E essa história da fuga de Davi se encontra em 2 Samuel, capítulos 15 e 16. Enquanto Davi estava ocupado com as questões do seu reino, Absalão seduziu o povo para ir contra Davi. E essa revolta foi tão súbita, tão inesperada, que Davi simplesmente foge de Jerusalém. Deixa alguns contatos seus lá, os 2 sacerdotes, deixa o seu amigo também lá para que informem ele com relação às coisas que Absalão estava aprontando. Só que ele mesmo vai para o deserto e posteriormente se preparando para o confronto com seu filho. Enquanto ele ia, Simei, que era um benjaminita, que era apoiador do rei anterior, Saul, ficou desprezando a Davi, dizendo: "Vá, saia, seu homem de sangue, seu pilantra, o Deus pagou a você todo o sangue que você derramou na casa de Saul, em lugar de quem você está reinando. O Deus que colocou o teu reino vai para ti colocará teu filho Absalão no seu lugar. Você se tornou um homem de sangue." E nessa situação humilhante que Davi se encontrava, e nessa situação em que ele estava no mais baixo dos apuros, ele canta esse salmo a Deus. E o primeiro ponto que nós gostaríamos de ressaltar é que ao Senhor que nós devemos colocar nossas súplicas quando estamos em meio aos adversários. E esse salmo começa com uma grande súplica, inclusive com um certo quê de lamento. Senhor, versículo 1. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Davi tem vários adversários, pessoas que queriam vê-lo morto. Nós sabemos muito bem que o próprio rei Saul, que era o seu sogro, tentou contra a sua vida várias vezes. Haviam os reis da região que também perseguiram ele. Afinal de contas, Davi era um grande líder militar. Ele foi um grande general e suas vitórias foram muito reconhecidas pelo povo. Havia o próprio Abner, que foi general de Saul, que se opôs a ele no começo do seu reinado, quando apoiou o filho de Saul, Isbosete, como possível rei. O que Davi não sabia é que no próprio seio de sua família sairia alguém que causaria grande problema, grande dano para o seu reino. E aqui essa expressão, os que se levantam contra mim, nos dá uma ideia de revolta, de levante, de insurreição, de guerra civil, acontecendo naquele mesmo momento. O que se enquadra bem com o cenário que nós vemos no começo do Salmo. E como um salmo de confrontação, nós temos essa dualidade entre o justo e o injusto, o justo e o ímpio, aparecendo aqui com o rei messiânico Davi e o seu filho e os seus companheiros como adversários. E quão numerosos eles eram. Davi foge de Jerusalém para o deserto, de lá para Maanaim. Mas ao invés de se desesperar, Davi expõe para Deus sua situação, suplica. E Davi não tem receio de colocar diante de Deus aquilo que ele vivencia. Muito pelo contrário,
a dificuldade mesmo incentiva ele de buscar a Deus, de maneira que Deus esteja mais presente em sua vida. E isso nos estimula, irmãos, a nós mesmos nos questionarmos como nós temos vivido nossas vidas diante das dificuldades. Temos tentado dar um jeito com nossas próprias forças ou confiamos em Deus, expondo a Ele todas as dificuldades que temos, conforme nós vamos enfrentando os problemas que temos em nossas vidas? Temos que nos perguntar a isso. E no versículo 2 nós temos que são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Então temos uma visão de como essa oposição a Davi se organizou, a tal ponto de dizerem que Deus, nem ele, poderia salvar Davi. Essa provocação deve ter sido especialmente dolorosa para Davi, afinal de contas, atacava a própria fonte de esperança do rei. Tenho certeza que muitos aqui conseguimos nos identificar com a situação desesperadora de Davi. Talvez não estejamos enfrentando um exército diante de nós, como nossos irmãos na Síria cristãos enfrentaram quando o Estado Islâmico invadiu lá. Mas quando acordamos em certas manhãs de segunda-feira, às vezes é difícil ir para o trabalho, porque tem aquele chefe, aquele colega que vive espalhando rumores, aquelas dificuldades que nós encontramos no meio corporativo. O clima no departamento, na companhia, às vezes parece um cenário de batalha. As pessoas com uma vontade tamanha de vencer umas sobre as outras, de atacarem pelas costas. Então, realmente, algumas situações em nossas vidas são tão perigosas quanto, embora aparentemente não tenhamos risco de vida. E as armas são diferentes, claro. São rumores, mentiras, fofocas, interpretações equivocadas, mesmo algumas vezes violência, corrupção ou roubo. Então a gente tem que tomar cuidado com o nosso meio. Novamente, pode ser que não tenhamos inimigos propriamente dito, como Davi tinha, ou milhares de inimigos, mas não basta uma pessoa se opondo à nossa vida para tornar o nosso dia a dia miserável. Eu tive a experiência de um chefe que me atazanava tanto. Assim, ele defendia o departamento, era justo com relação a pagamento de bônus, mas no dia a dia ele atazanava tanto. Minha esposa é testemunha. Eu pensei várias vezes em sair da companhia, em aplicar para fora. E daí ela me falava e me consolava. Mas fora não terá uma pessoa tão ruim quanto ele, ou até pior? E temos esse tipo de situação em nossas vidas. Basta uma pessoa nos perseguindo, basta uma pessoa nos atazanando para tornar a nossa vida um inferno. Ou mesmo com relação às situações que vivemos no nosso dia a dia, burocracia, que é um grande inimigo para aquele que busca fazer seus negócios de maneira correta, ou então quando temos que lidar com agências do Estado, ou prefeitura, e assim por diante. Talvez não estejamos sendo atacados por exércitos liderados pelos nossos filhos, como Davi foi atacado por Absalão. Mas talvez os seus filhos tenham trazido motivo de desgosto para você. Talvez tenha surgido uma situação em que você tenha ficado decepcionado com a sua própria família, seus pais, sua esposa ou seu esposo. E nesse tipo de situação que os que se opõem desprezam, assim como disseram para Davi, Deus não livrará a nossa vida. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, certa vez escreveu: a aflição mais amarga quando somos levados a crer e temer que não existe esperança em Deus para nós. Eu gostaria que aqui cada um de nós pensasse um pouco sobre os problemas que estamos enfrentando agora, os perigos que estamos correndo nesse momento, antes de prosseguirmos com esse salmo. Afinal de contas, nessa situação que Davi clamou a Deus, e exatamente no meio dos perigos que Deus vem e livra a nossa vida. No texto hebraico temos aqui uma marcação de pausa chamada Selá, e por isso convido os irmãos a pensarmos um pouco sobre as dificuldades que temos, assim como Davi enfrentou,
antes de prosseguirmos o Salmo. E agora vejamos, por que nós suplicamos a Deus, assim como Davi suplicou? Primeiramente, o Senhor defende o seu servo. Os versos 3 e 4 nos mostram muito bem como Davi tinha confiança em Deus. E ele coloca aqui no versículo 3, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Nesse contexto, Davi primeiramente apela ao antigo cuidado de Deus, como ele demonstrava desde os tempos do patriarca Abraão. Afinal de contas, quando Deus estabeleceu a primeira aliança com o povo de Deus através de Abraão, ele se revelou a Abraão como um escudo, como uma grande recompensa, como vemos no próprio texto de Gênesis 15, versículo 1. O mesmo Deus que havia feito aliança com Davi e agora serve de escudo para ele, com relação aos seus inimigos. E Davi se lembra da promessa que Deus fez a Abraão. E os dois pontos focais da própria aliança que Deus fez com ele mesmo, Davi. Uma dinastia para si mesmo. E um local para que Deus estivesse habitando no meio do seu povo. E você exalta a minha cabeça, aludindo à promessa do reinado que Deus fez para Davi. Então, temos essa mudança bem grande entre os grandes perigos que Davi enfrenta nos dois primeiros versículos e agora essa grande expressão de confiança em Deus nos versículos 3 e 4. E o que faz com que haja tão grande diferença? A resposta, irmãos, é que Davi voltou sua atenção dos inimigos para o Deus em quem ele confia. E é aquela situação, quando nós ficamos olhando os nossos problemas com grande detalhe, eles se agigantam de tal maneira que a gente tem a impressão que são maiores do que realmente são. Agora, quando o crente deixa de olhar os seus problemas e passa a olhar o Deus em quem confia, nós vemos que os problemas ficam do tamanho que eles são de fato e reconhecemos que nosso Deus é maior do que toda dificuldade que nós enfrentamos. Assim, problemas, quaisquer que sejam, são vivenciáveis, gerenciáveis. E a mesma coisa aconteceu com Davi. Ele deixou de prestar atenção nos problemas e lembrou-se que existe um Deus nos céus que ouve suas orações. E assim ele lembrou que Deus era um escudo ao redor dele. O Deus que o defendeu em tantas ocasiões, seguramente não o deixaria desamparado agora. E interessante, uma música que é símbolo da reforma, Castelo Forte, que nós cantamos, que é a letra de Lutero também. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus de todo transe agudo. E essa é uma verdade conhecida desde os tempos de Abraão. Em segundo lugar, nós temos que Deus exalta a cabeça de Davi. Mesmo quando ele estava posto para baixo. O pecado afeta a nossa vida de tal maneira que a gente fica realmente prostrado, a gente fica realmente colocado de maneira cabisbaixa. Esquecemos que nosso Deus está acima de nós. Basta que nós ergamos nossos olhos para Ele, busquemos seu auxílio. Ele certamente estará ali à disposição de nós. Basta que confessemos nosso pecado, deixemos de lado aquilo que estávamos fazendo de errado e busquemos reconciliação com Deus. E Deus faz isso, mesmo nos dias de hoje, através do seu Filho amado de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremos, irmãos, basta que confiemos em Jesus para que Ele realmente esteja nos defendendo, nos apoiando, nos soerguendo das dificuldades. Ele se entregou por nós. Ele pagou o preço do nosso pecado. Então não temamos coisa mais. Ou melhor dizendo, se Deus tirou o perigo da nação eterna, Deus tirou o perigo
de perdermos a nossa vida de maneira eterna, não temos que temer aqueles que podem, no máximo, atentar contra a nossa vida temporal. Mas permaneçamos fiéis àquele que tem poder para salvar. E no versículo 4, Davi coloca com grande clareza: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Então, o rei messiânico que estava sendo ameaçado, ora a Deus, clama a Deus com toda a sua voz. E esse Deus responde do seu santo monte, o local onde o templo do Senhor estaria construído nas gerações posteriores a Davi. Então é importante que a gente saiba disso, irmãos. Não são os perigos que atentam contra a nossa vida, mas sim o Deus que cuida de nossa vida, que tem importância. Davi reconheceu, não eram os decretos de Absalão, mas sim a vontade do Senhor, que vem do Monte Sião, que prevaleceria. E assim, ele deixa a superstição para trás, deixa a arca do Senhor, onde estava em Jerusalém, e foge de maneira a tentar resolver posteriormente a situação, entendendo o que aconteceu com o levante do seu filho, se preparando para se defender, e o momento que certamente haveria de chegar a confrontação com os inimigos. E a gente tem que saber bem claramente isso, que quando Davi enfrenta seu filho, ele estava próximo do ribeirão do Jordão, próximo das costas desse rio, que é o ponto mais baixo da terra. E lá das profundezas, ele clama a Deus, que estava no seu santo monte, Sião, na imagem do Salmo. Então, a gente tem que lembrar disso. Não existem fronteiras físicas que impeçam Deus de ouvir nossas orações e tampouco de respondê-las. Mesmo que estejamos nas maiores profundezas, Deus ouve o seu justo. Claro, esse é um tema recorrente no livro de Salmos. O Salmo 130 é exatamente sobre isso. Das profundezas clamam a ti, Senhor. Mas aqui, Davi estava literalmente no ponto mais baixo da terra, no ponto mais baixo de sua vida, em que seu filho atenta contra a sua própria vida. E ele lembra que existe um Deus no céu que tem poder para salvar. Nós também, irmãos, mesmo no meio dos perigos, mesmo no meio das dificuldades, lembremos que nosso Deus é Deus que salva, é Deus que tem poder para nos auxiliar. Basta que, primeiramente, nós nos dirijamos a Ele em oração. Em segundo lugar, que confiemos a Ele os nossos problemas. E, ouvindo a sua resposta, dando ouvido à sabedoria que Ele colocou em nós, pela resposta das orações, pelas pessoas que falam a nós, movidas por Ele, tendo ouvidos espirituais para entender a voz do Senhor, através dessas pessoas, atentemos à sua vontade e façamos de acordo com o que Ele deseja para nós. Saibamos, irmãos, que o Deus da glória se condescende ao ver os humildes que clamam a Ele. Se vivemos de maneira humilde, Ele atentará às nossas súplicas. Por outro lado, se estamos de maneira desonrosa, de maneira orgulhosa, aí temos que ter cuidado, porque Deus se agrada do humilde, mas Ele despreza o soberbo. Como nós estamos vivendo? Nós estamos humildes diante de Deus? Buscamos a Ele com sinceridade de coração? Nossas orações buscam o auxílio de Deus para nós e para o seu povo? Ou buscamos apenas nossos interesses? Ou nos colocamos de maneira soberba diante de Deus? Nos perguntemos isso, irmãos. Mais uma vez, uma situação de Lutero. Ele escreveu assim: o governo de Cristo consiste em Ele se assentar nas alturas e auxiliar a quem se encontra nas profundezas.
Então saibamos, irmãos, que o nosso Senhor Jesus encarnou a fim de resgatar o humilde, a fim de resgatar o pobre de espírito, o quebrantado. São esses que ele diz que são bem-aventurados, são esses que ele diz que são felizes. Davi sabe que ele tem sido protegido por Deus no meio dos perigos. Sabe que Deus tem estendido sua mão para a sua vida. E nós? Reconhecemos a mão de Deus quando estamos no nosso caminho? Reconhecemos que Deus tem estado conosco de maneira fiel, de maneira que hoje nós estamos aqui nessa noite? Ou não? Pois, irmãos, reconheçamos que Deus é assim, que Deus é um escudo contra os inimigos, que Deus é aquele que levanta a nossa cabeça quando estamos para baixo, e Deus é aquele que ouve nossas súplicas e nos responde dos altos céus. Em terceiro lugar, Deus sustenta os seus. Por isso nós clamamos a Deus. Para muitas pessoas, existe uma parte que dá um grande apelo nessa terceira parte do Salmo, que é quando Davi diz que ele era capaz de dormir e acordar no dia seguinte, porque ele confiava em Deus, porque Deus o sustentava. Mesmo no grande problema que ele vivenciava, com o exército indo na sua direção, ele encontrava repouso e descanso em Deus. E assim temos no versículo 5. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Apenas aquele que tem descanso no Senhor, apenas aquele que confia no Senhor, mesmo no meio das tribulações, mesmo no meio das tempestades, mesmo no meio dos problemas, é capaz de encontrar o descanso. E Deus é fiel. Note que ele não só permite que Davi descanse durante a noite, ele mantém o inimigo afastado, de maneira que ele acorda na manhã seguinte e reconhece que Deus o sustentou. Irmãos, essa é uma grande verdade bíblica. Se não é Deus nos sustentando, se não é Deus nos dando o repouso, se não é Deus nos animando manhã após manhã, como haveríamos de resistir a tantos problemas, a tantas dificuldades? Mesmo no meio da crise, mesmo no meio da dificuldade, Deus é o nosso porto seguro. E especialmente nós que somos filhos da nova aliança, nós que vivemos na era da graça, reconheçamos que em Cristo Jesus temos o descanso, porque Ele não só nos livra dos perigos, como Ele também já recebeu no nosso lugar a punição pelos nossos pecados. Então não temos mais o que temer, irmãos. Jesus Cristo pagou o preço. Confiemos nele. Confiemos na sua obra salvadora. E reconheçamos quando temos problemas que derivam dos nossos pecados, que temos que nos arrepender e confiar na obra de Deus por Jesus Cristo. Assim Ele nos dá o sustento, assim Deus nos dá o livramento. E no versículo 6, temos a continuação. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Ele reconhece a ameaça futura daqueles que estavam seguindo o seu filho. E no meio dessa crise gigantesca, o rei Davi exclama: eu não temo. Ele tem essa situação escalando cada vez mais. E sabemos bem como que acaba isso. Os seus generais vão para a batalha contra o seu filho, e no local onde eles haviam preparado, e as tropas de Davi fazem a sua batalha da melhor maneira como eles conhecem, que é guerra de guerrilha, e aqueles soldados do lado de Absalão são dizimados. Absalão, que estava liderando o exército, é capturado. E não só isso, ele morre uma morte horrível, porque enquanto cavalgava, ele acaba ficando pendurado
numa árvore, e enquanto estava pendurado no madeiro, vai lá o general de Davi e mata ele. Então, claro que Davi ainda não sabia que ia acontecer isso, mas ele confiava que Deus haveria de livrá-lo de toda essa oposição militar. Então aprendamos aqui, irmãos, com Davi, que o crente rende graças ao Senhor, que o crente clama ao Senhor, suplica ao Senhor, porque o Senhor, primeiramente, é fiel ao seu povo, defendendo ele sustenta seu povo e, por fim, porque Deus salva o seu povo. Afinal de contas, do Senhor é a salvação. Vejamos o versículo 7. Temos aqui uma grande oração de Davi. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres os queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Essa última seção do Salmo é uma grande... como é que eu posso colocar? É uma grande oração de Davi, colocando o livramento de Deus, uma confiança grande, porque o Davi, o salmista, sabe quem é Deus, sabe que Deus ouviu sua oração, sabe que Ele providenciará a ajuda necessária para que ele tenha o livramento. E quando lemos a questão de salvação no Antigo Testamento, irmãos, aqui, como o pastor gosta de colocar, salva-me, ó Deus, Hoshiana, literalmente é o que está escrito no texto em hebraico, significa livramento. Ninguém pensava no Antigo Testamento em salvação como irmos morar com Deus no céu. Sempre se pensava na salvação no Antigo Testamento como um livramento de uma situação de perigo. Mas lembremos também que esse mesmo livramento, essa mesma palavra de salvação, é a raiz da palavra que dá origem ao nome de Jesus. Então, Hoshiana aqui, e no versículo 2, versículo 8, aparece Yeshua, que é a salvação. E Jesus é justamente de Deus a salvação, ou a salvação é do Senhor. Lembremos, irmãos, que nosso Senhor Jesus providencia o caminho para sermos salvos do grande perigo que é em nossas vidas, que é o efeito do pecado que carregamos em nós. Mais uma vez, coloco para os irmãos, confiemos em Deus, confiemos na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixemos de lado o nosso pecado, deixemos de lado aquilo que nos atrapalha a chegarmos a Deus e clamemos a Ele em alta voz: ó Senhor, auxilia-nos, salva-nos, que a Sua presença esteja no meio de nós e que aqueles que são contra o Senhor sejam afastados do nosso caminho. E dessa maneira Deus fez, como nós já mencionamos aqui. Agora é interessante que essa parte, quando fala levanta-te, Senhor, é a mesma frase que Moisés utilizou quando levava a arca para a batalha. Eles colocavam: levanta-te, Senhor, que seus inimigos sejam espalhados, que seus inimigos fujam diante de ti. E esse era um grito de guerra que o povo de Deus, no livro de Números, usava quando tinha que fazer as guerras enquanto estavam ainda sob cuidado de Deus no deserto. Então saibamos, irmãos, que Deus cuida de nós. E Deus se levanta e cuida do seu povo de maneira particular, de maneira peculiar. Agora, muito interessante como Davi termina a sua oração. Versículo 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Ele não estava orando a Deus, clamando pela sua situação pessoal, dos inimigos que estavam se acumulando diante dele, dos problemas, da perseguição que o seu filho havia causado com relação à sua vida? E por que ele coloca no final aqui, e sobre o teu povo a tua bênção? Davi nos ensina como orar aqui, irmãos. Nos ensina que sempre que nós oramos, não oramos apenas por nós, oramos pelo povo de Deus como um todo. Não podemos fazer orações equivocadas, orações egoístas, em que falamos: ó Senhor, olha por mim, olha pela minha vida, olha pela minha situação, pelo meu trabalho, pelo meu dinheiro,
Entende? Esse tipo de oração egoísta não agrada a Deus. Esse tipo de oração que fala somente sobre a nossa vida não agrada a Deus. Claro, podemos e devemos expor a Deus a situação que vivemos, as dificuldades que temos. Mas, se queremos que Deus ouça nossas orações, a gente tem que ter essa consciência que Davi tinha, de orarmos pela nossa situação e lembrarmos do povo de Deus. Porque quem estava perseguindo Davi aqui era Absalão e o povo de Deus que estava seduzido por ele. E Davi, como rei messiânico, rei ungido por Deus, lembrou, esse povo está sendo enganado por esse cara. Esse povo está sendo desviado dos caminhos de Deus. Se Deus não restaurar sua bênção sobre ele, eles vão ser destruídos. E não é isso que o rei queria para o seu povo. Esse coração ardente pelo povo de Deus, esse coração ardente por aqueles que necessitam de Deus, é o que nós devemos ter, irmãos, quando nós oramos a Deus, quando nós buscamos a Ele em oração também. Reconhecendo, claro, que apenas Deus salva, do Senhor é a salvação. E esse talvez tenha sido um grito de guerra utilizado pelo povo de Deus na antiguidade. Mas que seja a nossa confissão também, que Deus salva, do Senhor é a salvação. Ele tem o poder para salvar. Mas se nós não levarmos a palavra dele para aquele que necessita da salvação, Deus não agirá. Essa é nossa responsabilidade como cristãos. Nós cremos em Deus, cremos na obra salvadora de Jesus Cristo, cremos que nosso Senhor Jesus se entregou para nos salvar, para nos livrar do pecado. E como nós temos agido diante dessa grande verdade, que Deus é aquele que salva? Nós temos tentado resolver as situações de nossas vidas sozinhos? Temos tentado convencer as pessoas ao nosso redor de que elas precisam de Deus e de maneira que elas tomem uma decisão para que elas vivam com essa palavra? Não, irmãos. Devemos levar a palavra de Deus, mas é Deus que salva. Devemos dar o testemunho com nossas vidas do que Deus tem feito em nossas vidas, do que Deus tem feito por nós e através de nós. Mas devemos, antes de mais nada, orarmos para que nós sejamos instrumentos de Deus, para que Ele salve o seu povo, para que Ele alcance o seu povo, para que as bênçãos de Deus não saiam de junto do seu povo. Assim, irmãos, como aplicação, quem já teve essa experiência com Deus de ter as orações respondidas, sabe muito bem que não devemos duvidar jamais do poder da oração, qualquer que seja a resposta recebida. Ao contrário dos deuses que haviam ao redor do povo de Deus naquela época, que não têm capacidade de ouvir e são meramente pedaços de pau, de metais esculpidos, o Deus verdadeiro, o nosso Deus, inclina seus ouvidos para ouvir as súplicas de seu povo. Mesmo que estejamos na maior profundeza, irmãos, não duvidemos, clamemos a Deus. Não tenhamos vergonha, exponhamos a Deus as dificuldades que temos. Se confiamos nele, seguramente Ele ouvirá nossas orações e apontará o caminho para nossas vidas. Davi sabia muito bem disso. Ele tinha uma vivência com Deus que vinha desde sua mocidade. Ele sabia muito bem que era Deus quem ouvia suas orações, que Deus que renovava suas forças, Deus que o sustentava no meio das dificuldades, Deus que o defendia nos ataques dos inimigos. E Deus era aquele que abria o caminho para que ele tivesse o livramento. E nós, irmãos, nós temos experimentado essa graça da oração atendida? Ou algo tem impedido que nossas orações sejam atendidas por Deus, sejam ouvidas por Deus? Reconheçamos como nós temos vivido. Lógico, no meio das dificuldades, às vezes é difícil nós organizarmos nosso coração para buscarmos a Deus, para orarmos a Ele. Mas reconheçamos, irmãos, nós temos buscado a Deus de maneira sincera, ou temos colocado nossas orações diante de Deus com dúvida, ou até temos esquecido de buscar a Deus. E saibamos que, do ponto de vista da nova aliança, o crente deve sim orar a Deus,
orar orações em primeira pessoa, como Davi fez, e petições que buscavam de maneira última o bem de todo o povo de Deus. De outra maneira, seriam meras orações egoístas que se degeneram em buscas por bem-estar, apenas buscando uma vantagem pessoal de Deus. Então, seguindo o exemplo de Davi, nós vemos como a bênção de Deus recai sobre o seu povo e, inclusive, sobre nossa vida. Então, irmãos, reconheçamos o poder da oração nos tempos de tribulação, a confiança que Davi tinha ao orar a Deus, que essa seja a mesma confiança que nós temos ao buscarmos ao Senhor. E quando buscamos a Ele, que busquemos a Ele com toda a confiança, sabendo que Ele é o escudo que defende nossa vida, sabendo que Ele ergue nossas cabeças quando estamos cabisbaixos, nos anima e é aquele que ouve nosso clamor quando estamos no perigo. Mais que isso, Deus é aquele que nos sustenta e apenas nele podemos encontrar paz. Mesmo que sejamos no meio das tribulações, saibamos que se confiamos nele, podemos nos deitar, dormir, acordar no dia seguinte, porque Deus nos apoiará, Deus nos defenderá, Deus fará com que estejamos prontos para buscar Ele no dia seguinte. Acima de tudo, Deus é aquele que dá o livramento às nossas vidas. E através do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deu o maior livramento de todos, que foi o livramento do pecado, o livramento daquilo que ameaçava nossa vida eterna, irmãos. E por isso nós confiamos nele, por isso clamamos a Ele em nome de Jesus. Por isso, irmãos, temos essa confiança inegável com relação à obra salvadora de nosso Senhor. Falamos um pouco sobre a ida de Lutero a Worms. Lá ele teve que responder por suas obras. Foi apresentado a uma pilha de livros e perguntado: isso aqui é seu? Diga sim ou não. E diga se está pronto para renegar seus escritos. Ele pediu um tempo para orar e responder de maneira apropriada. No dia seguinte, ele volta àquele concílio e coloca a sua resposta. Reconheço que são meus livros, mas tem alguns tipos diferentes de livros aí. Alguns eu falo sobre coisas que foram recebidas bem até pelos meus inimigos. Essas eu não tenho como renegar. Algumas eu ataco os abusos, mentiras e infâmias que a igreja estava colocando até então. Essas ele não poderia renegar sem que estimulasse que tais injustiças continuassem sendo feitas. Havia um terceiro grupo que eram com relação a pessoas. Ele reconhecia que havia sido duro em algumas delas, mas que não poderia voltar atrás naquilo que havia escrito. E terminou com essa frase célebre: a não ser que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, sou obrigado pelas Escrituras que citei e minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Então, irmãos, com essa mesma confiança, que nós busquemos a Deus no momento da dificuldade, busquemos a Ele para que tenhamos o sustento de nossa vida, para que tenhamos a defesa no meio das dificuldades, e assim que Deus abra o caminho da salvação para nossas vidas no tempo de aflição. Apenas concluindo, Deus nos dá a salvação, e essa salvação tem um nome: Jesus Cristo. Amém. Oremos.